Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos no ar aqui com mais um Hangout ao vivo. E hoje, mais uma vez, estou com o meu amigo Mário Fontes aí, para a gente falar sobre transgênicos, né? Organismos geneticamente modificados. Falar um pouco das verdades e os mitos por trás, né, dos transgênicos. Bom, então é isso aí. Mais uma vez, Mário já está bastante assíduo no canal, né? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Tiago. Tudo bem? Um abraço aí para você e para os que estão nos ouvindo. É isso aí, meu amigo. Então vamos lá, vamos começar aí com essa coisa que falam sobre transgênico, que é risco à saúde, risco ao meio ambiente, é risco É, para tudo, né? Quais são vou, essas verdades, né? vou contar uma historinha, né, que eu acho que ilustra bem, pelo menos, da onde viemos, né? Quer dizer, falar um pouco, falar de transgênicos tem que falar de agricultura, da atividade agrícola, né? Com E o certeza, é sua início, especialidade, né? pois é, pois é. Por isso é que esse tema aqui acabou vindo, acho que veio de uma pergunta até de alguém que estava acompanhando um outro hangout que nós fizemos, não é isso? Exatamente, exatamente. Vejo uma pergunta do chat, exatamente. Muito bem, então vamos lá. O início da atividade agrícola separa o paleolítico do neolítico, né? A idade da pedra lascada da idade da pedra polida. Os primórdios são obscuros, mas admite-se que a agricultura tenha surgido independentemente em diferentes lugares do mundo, provavelmente nos vales e várzeas fluviais habitados por antigas civilizações. Então, entre 12 e 10 mil anos atrás, alguns indivíduos de povos caçadores-coletores notaram que os grãos que eles coletavam na natureza para sua alimentação, quando caíam ao solo e eram enterrados, germinavam e produziam novas plantas iguais àquelas que eles haviam coletado, né? Então, eles descobriram a semeadura. Os primeiros cultivos de plantas e a criação de animais apareceram em algumas poucas regiões e em áreas relativamente pouco extensas do planeta. Essas primeiras formas de agricultura eram certamente praticadas perto das moradias e de aluviões das vazantes dos rios, ou seja, em terras já fertilizadas. Um minutinho só, vamos desligar aqui para não ter interferência. Eu também esqueci de fazer isso no meu. Pois é, faltou aqui o checklist. Então, voltando, né? Quer dizer, essas primeiras formas de agricultura eram certamente praticadas perto das moradias e de aluviões das vazantes dos rios, ou seja, em terras já fertilizadas e que não exigiam desmatamento, né? Imagina, naquela época nem se pensava nessa possibilidade, né? Essa prática, né, da atividade agrícola, então, permitiu um aumento significativo da oferta de alimentos para aqueles povos. As plantas começaram a ser cultivadas próximas umas das outras, pois produziam grãos e frutos que eram facilmente colhidos quando maduros, o que permitia também uma maior produtividade das plantas cultivadas em relação ao seu habitat natural, né? Aquele efeito de concorrência, quando você planta, né, duas plantas da mesma espécie, elas se desenvolvem juntas, uma compete com a outra e, no fim, elas acabam desenvolvendo plantas mais produtivas, né, em resumo. Então, as frequentes e perigosas caçadas e saídas demoradas para a coleta de alimentos eram evitadas, né? E, com o tempo, eles começaram a selecionar entre os grãos selvagens aqueles que possuíam as características que mais interessavam aos primeiros agricultores, tais como tamanho, sabor, cor, a produtividade e outras, né? Surgiu assim
o cultivo das primeiras plantas que passaram a ser domesticadas. Então, o trigo e a cevada, né, no norte da África, no Oriente Médio e na Europa, o arroz na Ásia, o milho nas Américas e o sorgo no sul da África. Então, durante o período neolítico, as principais áreas agrícolas estavam localizadas nos vales do rio Nilo, o Antigo Egito, né? Dos rios Tigre e Eufrates, a antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e nos rios Amarelo e Azul, na China, né? Então, imagino que os amigos já devem ter visto aquelas imagens clássicas, né? O rio Nilo transbordava a cada ano, entre julho e outubro, e os egípcios, então, faziam cultivos na vazante, né? Após o recuo dessas águas, quando os solos estavam umedecidos, né? Embebidos, e enriquecidos pelos depósitos de aluviões trazidos pelo Nilo desde a sua nascente, né? E a colheita acontecia, então, na primavera. Há mais registros de cultivos em regiões diferentes do mundo e em épocas distintas, né? Na Mesopotâmia, nas Américas, pelas culturas pré-colombianas, e em bacias hidrográficas da China e da Índia, como nós já falamos, né? O tempo foi passando e esses povos foram, então, prosperando lentamente, e uma pressão de seleção começou a ser exercida nas plantas em geral, que passaram a ser cultivadas pelos humanos. Espécies selvagens foram selecionadas e passaram a ser domesticadas. Os grãos dessas espécies começaram, então, a ser selecionados não só para o consumo, mas principalmente para tornarem-se sementes. Eu vou usar aqui como exemplo o milho, né, uma planta original das Américas, né? Talvez alguns dos que estão nos assistindo não saibam, mas a espiga do milho é uma inflorescência feminina, um conjunto de flores femininas, né? Os grãos de milho são as sementes, e a panícula, ou pendão, que fica na ponta da haste do milho, é a inflorescência masculina. Então, voltando, porque esse detalhe é importante, né? Quer dizer, o pé de milho ele tem a flor feminina na espiga, que fica inserida no caule, né? E a flor masculina na ponta, né? Um detalhe curioso, que depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Então, os sacerdotes das culturas pré-colombianas, né, os olmecas, maias, astecas, incas, enfim, eles selecionavam as espigas mais graúdas e vistosas para serem debulhadas e selecionavam também os grãos de milho que serviriam de sementes para o próximo cultivo. Realizava-se, já naquela época, uma seleção massal, um dos métodos consagrados de melhoramento vegetal. Vamos dar um salto no tempo, até meados do século XIX, quando o Gregor Mendel, né, um monge agostiniano austro-húngaro, que também foi biólogo, botânico e meteorologista. Só isso tudo? Só isso. Bom, naquela época, acho que talvez a gente está cansado de ver esses exemplos, né? O cara era um pouco de tudo, né? O Mendel é considerado também o pai da genética, né? Porque foi ele quem descobriu e estabeleceu os princípios da hereditariedade com os experimentos que ele fazia com ervilhas, né? Então, mesmo antes de conhecermos o que seriam os cromossomos ou os genes, nós começamos a definir parâmetros e a fazer cruzamentos induzidos entre plantas de uma mesma espécie, aparentemente diferentes, e a selecionar os seus descendentes.
buscando características desejáveis, o que se chama genericamente de melhoramento vegetal, né? Fazer aqui um pequeno esclarecimento em relação à questão das espécies, né? Dois indivíduos são de uma mesma espécie se são capazes de se acasalar na natureza e gerar um terceiro indivíduo que também é capaz de gerar descendentes, né? O exemplo clássico no reino animal é o de um asno, né, um burro, jumento, jegue ou jirico, né, que se acasala com uma égua, né, a fêmea do cavalo, a égua gera um mulo ou uma mula, né? O asno é de uma espécie, ecos africanos, o cavalo é de outra espécie, né? E o mulo ou a mula é um híbrido, e ele é estéril, né? A mula, no caso, é estéril. Tanto o mulo quanto a mula não geram descendentes, né? Feito esse esclarecimento, né, vamos voltar aqui ao nosso roteiro, quer dizer, então nós começamos a produzir variedades ou cultivares das espécies originais. Citando novamente o milho, hoje nós temos, por exemplo, né, variedades de milho que são ideais para consumir a espiga ainda verde, né, o milho verde, que é milho verde cozido, né, uma coisa bastante comum, né? Outras variedades que são ideais para serem colhidas quando maduras, debulhadas e os grãos estocados secos. E ainda outras variedades cujos grãos são ideais para se fazer pipoca, né? Milho de pipoca é uma coisa, milho para dar para as galinhas, para estocar é uma coisa, é uma segunda, e milho verde uma terceira, né? Muito bom, eu não sabia disso. Eu adoro tanto pipoca quanto milho verde. Pois são cultivares ou variedades diferentes. São a mesma espécie, né? Ambos são milho, mas são variedades diferentes. Então, cada uma tem uma característica diferente, né? Vamos supor que a gente encontra um pé de milho, ou seja, uma planta de milho que foi gerada a partir de uma determinada semente de milho 1, né? Com determinadas características interessantes, e um outro pé de milho, uma outra planta de milho, gerada a partir de uma outra determinada semente de milho 2, com outras características interessantes também, mas diferentes do primeiro, né? Como que nós fazemos para induzir um cruzamento? Então, no caso do milho, é muito simples, porque basta proteger a espiga do milho 1, né? Que nós estamos, vamos dizer assim, considerando ele como sendo o milho que vai produzir no final as sementes, né? Um saquinho, por exemplo, pode proteger essa semente quando ela começa a se desenvolver, e a gente espera até que esteja no ponto de polinização. Aí nós vamos lá, pegamos a panícula ou pendão da ponta da haste do milho 2, né? A inflorescência masculina do milho 2, aproximamos da ponta da espiga, que até então estava protegida, né? Onde estão ali os cabelos da espiga de milho, né? A gente chacoalha ali vigorosamente aquele pendão e está feita a polinização cruzada do milho 2 para o milho 1. As sementes que nos interessam, então, são as sementes do milho 1, né? O que nós vamos fazer? Então, nós vamos plantar cada uma daquelas sementes que nós vamos retirar da espiga madura do milho 1 e acompanhar o desenvolvimento de cada uma daquelas plantas. Eventualmente, vai aparecer uma ou mais plantas que possuem ambas as características originais que nós havíamos detectado inicialmente, né? Então, nós vamos selecionar inicialmente algumas plantas, vamos descartar, muito provavelmente, as que não nos interessam, num processo que costuma durar de 6 a 8 anos, desde a polinização induzida, de multiplicação, de avaliações e de seleção das características daquelas plantas selecionadas. Quer dizer, ao final, se a gente não descartar todas, possivelmente nós vamos ter uma variedade de milho, né? E para nos proteger, né, e tentar salvar
o investimento que nós fizemos durante esses 6 a 8 anos, vamos usar essas características que são muito peculiares do milho, né? Vamos desenvolver 2 variedades de milho diferentes. Uma para ser a polinizadora e outra para ser a produtora de sementes. Conhecendo muito bem as características de cada uma dessas variedades parentais, mas principalmente as características do produto do cruzamento delas, o que se costuma chamar de milho híbrido, né? E assim nós seremos remunerados pelo investimento que nós fizemos, né? Vendendo aí as sementes e eventualmente ganhando algum dinheiro, né? Então, voltando aqui aos meados lá do século XIX e principalmente no início do século XX, uma série de inovações foram introduzidas na atividade agrícola, né? Tratores, máquinas e implementos agrícolas, fertilizantes, defensivos e herbicidas tornaram a atividade agrícola mais gerenciável e menos dependente do esforço físico do agricultor, né? Noções básicas de higiene e depois de asepsia, avanços nas ciências em geral, principalmente quando passamos a compreender melhor os mecanismos da reprodução, da multiplicação e da propagação, e passamos então a falar em cromossomos, em genes, em clones, e a entender um pouco mais sobre a variabilidade natural dos organismos, fizeram com que aumentássemos exponencialmente a nossa capacidade de realizar cruzamentos e desenvolver processos de seleção de variedades mais robustos. Novas variedades foram lançadas, então, ano após ano, e significativos ganhos de produtividade passaram a ser observados ano após ano, pela combinação de melhoramento vegetal e de técnicas de cultivo ao longo das últimas décadas. Em 1970, um engenheiro químico da Monsanto descobriu o efeito herbicida da molécula de glifosato, né? A molécula já tinha sido descoberta inicialmente na Suíça em 1950, mas o efeito herbicida do glifosato só foi descoberto em 1970. Em 74, a Monsanto lançou no mercado o Roundup, né? Um herbicida que atua nas plantas em geral, em crescimento, e funciona como um dessecante, né? O Roundup tem um mecanismo muito interessante, porque é como se você desse uma overdose para aquela planta, né? A planta precisa estar verde e se desenvolvendo, mas ela passa por um ciclo, né, como é típico, enfim, na overdose aí de quem passa por essa situação, né? Aquilo acaba consumindo todas as reservas da planta e leva ao dessecamento e à morte da planta, né? E isso funciona para todas as plantas indistintamente, né? O Roundup é um herbicida de amplo espectro, né? Um dos avanços mais importantes na agricultura moderna é o plantio direto. A gente não faz mais aração, nem gradiação pesada, a gente mantém o solo coberto praticamente o tempo todo com as culturas que se sucedem. Previne-se a erosão, incorpora-se mais matéria orgânica ao solo, utiliza-se de herbicidas para controlar o mato e as plantas daninhas, né? Então, toda essa história até agora, para a gente dar uma alinhada nos conceitos, né, e nos conhecimentos até aqui. Vamos a uma definição de transgênicos. Vou fazer aqui só um comentário, Tiago. Eu estou vendo aqui que, não sei se eu estou aparecendo no vídeo, que a tua câmera está um pouquinho instável. Bom, para mim está normal, não sei se o pessoal normal.
o que está aparecendo sou eu mesmo, né? Isso, porque enquanto você está falando... falando... Enfim, então beleza. Então vamos lá, a definição de transgênicos, né? Transgênicos são organismos vivos, normalmente plantas e animais, geneticamente modificados. Com o avanço da engenharia genética, surgiu a possibilidade de alterar o DNA de alguns seres vivos com o intuito de potencializar ou criar determinadas características que não ocorrem na natureza. Então, o transgênico mais polêmico e emblemático foi a soja Roundup Ready, né? Que foi criada pela Monsanto no início dos anos 1980, mas desde os anos 1990, a gente tem também variedades de milho e algodão que são tolerantes ou resistentes ao herbicida Roundup, né? A patente do Roundup caducou no ano 2000. E hoje nós temos possivelmente 500 mil, ou seja, 500 herbicidas diferentes, né? Em torno de 500, eu acredito que seja até mais, né? Herbicidas diferentes contendo a molécula glifosato em suas fórmulas. Vamos entender um pouquinho, então, como é que funciona, né? O agricultor vai lá, prepara o terreno, semeia a soja, né? Quando começam as chuvas, as sementes de soja germinam e as plantas começam a crescer e a se desenvolver. Mas também uma série de outras plantas daninhas, né? Que a gente costuma chamar genericamente de mato. O que a gente está cultivando é a cultura. Tudo aquilo que aparece normalmente no campo, a gente costuma chamar de mato, né? E esse mato, essas plantas daninhas, elas começam a crescer, a se desenvolver e a competir com a soja. Muitas delas, inclusive, com mais vigor do que a própria soja, né? Então, o que o agricultor faz hoje em dia? Ele vai lá e faz uma pulverização com o glifosato na área toda, né? Quer dizer, as plantas estão verdes e no início do seu desenvolvimento, tanto a soja quanto o mato, né? O mato, que estava crescendo, se desenvolvendo e competindo com a soja, ele, com a ação do herbicida, ele logo fenece e seca, mas se mantém seco sobre o solo, protegendo o solo e evitando a germinação de outras sementes de mato. Enquanto a soja transgênica, tolerante ou resistente ao glifosato, praticamente não é afetada. A soja, então, se desenvolve mais vigorosamente, sem a competição de outras plantas daninhas, e a cultura completa o seu ciclo no limpo, como se diz lá na roça, né? É uma maravilha. O custo de produção para o agricultor cai substancialmente, pois não há mais a necessidade de outras intervenções na área, além do eventual manejo integrado de pragas e doenças. A CTN Bio, né, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, um órgão ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, inicialmente foi contra o plantio da soja transgênica no Brasil. Mas, na medida em que passou a acompanhar os resultados dos testes e dos ensaios que foram feitos, tanto no exterior quanto aqui, tanto a campo quanto em laboratório, né? Ao final, aprovou o uso da soja transgênica, assim como o milho e o algodão transgênicos, né? O assunto realmente é bastante polêmico, né? Mas pela minha formação e pela minha experiência como engenheiro agrônomo, com mais de 30 anos de vida profissional, Pouquinho, né? Pouquinho. eu recomendo o uso dos transgênicos dentro de um processo de constante evolução da atividade agrícola, né? Afinal, o que é um gene? Vai aqui uma outra definição, né? Um gene
é a unidade fundamental, física e funcional da hereditariedade, constituída pelo segmento de uma cadeia de DNA responsável por determinar a síntese de uma determinada proteína, né? O que compõe uma cadeia de DNA? Uma sequência de bases, né? O Mendel não tinha a menor ideia como é que isso funcionava quando sugeriu lá os princípios da hereditariedade, mas as pesquisas depois só vieram a comprovar, né, o que, de certa forma, ele tinha enxergado, né? Então, a sequência de bases nitrogenadas são 4, né? Adenina e timina, citosina e guanina. Essa é a base da vida tal e como nós conhecemos, né? A vida como nós a conhecemos. Quando nós comemos um alimento, o que é que ocorre? No processo de digestão, o nosso organismo, assim como o dos animais em geral, ele é capaz de degradar as proteínas em aminoácidos, os amidos, óleos e gorduras em açúcares elementares, como a glicose e a frutose, por exemplo. E o DNA em suas bases elementares, né? O nosso organismo ele é capaz de assimilar aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais, mas não assimila um gene. Quanto mais um gene funcional. É verdade, é verdade. Então, não importa se a proteína é da soja, da carne de frango ou de um grilo, né? De um inseto, né? Os aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita, pois ele não é capaz de sintetizar 20 aminoácidos que são os essenciais, né? Os aminoácidos são os mesmos, né? Quer dizer, da soja, do frango ou do grilo, os aminoácidos são os mesmos, né? O nosso amigo Patrick Moore, né? O cofundador do Greenpeace, ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo para a Prager University, que está disponível, e é muito interessante. Eu sugiro que vocês assistam, né? E ele diz nesse vídeo, né, que todos somos organismos geneticamente modificados. Todos os mais de 7 bilhões de humanos e todas as outras criaturas da Terra produzidas pela reprodução sexuada são geneticamente modificados, né? Você tem o genoma do pai e o genoma da mãe que se combinam e produzem um terceiro indivíduo que é diferente dos primeiros, né? Esse termo, organismo geneticamente modificado, né? OGM, enfim, e todas as suas GM, né? Geneticamente modificado, essas siglas todas, tudo isso tornou-se um termo pejorativo que é utilizado para descrever a biotecnologia de DNA recombinante, que é um dos avanços tecnológicos mais importantes na história da agricultura desde o seu início há 10 mil anos atrás, né? Induzimos a modificação da genética de plantas cultivadas e de animais desde que a agricultura e a domesticação desses animais começaram, né? Os ativistas anti-OGM, né, eles contestam e dizem: a natureza nunca move o DNA de uma espécie para outra. Portanto, os OGM não são naturais. Não é bem assim, né? Os genes passam pelas barreiras das espécies desde que a vida começou. Vírus e bactérias carregam rotineiramente fragmentos de DNA de uma espécie para outra. E esse DNA, às vezes, é incorporado nos genes
das espécies hospedeiras. Esse movimento aleatório de material genético tem sido uma das forças motrizes do desenvolvimento das espécies. O genoma humano, por exemplo, ele tem 70% de seus genes em comum com o ouriço do mar. E nem por isso nós Nem por isso nós temos espinhos, né? Pois é, muito bom. Né? Nem por isso nós temos espinho ou vivemos dentro d'água, né? Então, por que a gente não aproveita, né? Por que a gente não deveria aproveitar esse fenômeno que ocorre naturalmente para melhorar as nossas culturas de alimentos e fibras? Hoje, 18 milhões de agricultores em 28 países diferentes estão cultivando plantas geneticamente modificadas em mais de 180 milhões de hectares. São 12% das terras agrícolas do mundo, né? Ou uma área igual a todas as terras cultivadas dos Estados Unidos continental, né? Essa área seria pelo menos 3 vezes maior se os OGMs não fossem proibidos ou tivessem restrições em muitos países. Proibições e restrições que são irracionais, anti-ciência e terrivelmente prejudiciais aos mais pobres, né? Toda organização incrível de ciência, saúde e nutrição no mundo diz que os alimentos geneticamente modificados disponíveis hoje em dia são seguros, sem reservas. Isso inclui, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a Comissão Europeia e a Sociedade para a Toxicologia. Quantas pessoas sabem, por exemplo, que o trigo duro, usado para fazer a maior parte da nossa pasta, né, a massa que é feita a partir do trigo duro, teve o seu DNA modificado expondo as sementes à radiação gama de alto nível? E, no entanto, você compra lá um pacote de macarrão e não tem lá um rótulo dizendo: olha, essa semente foi irradiada com radiação gama ou coisa que o valha, né? Deixa eu só falar uma coisa, Mário, que aí isso aí eu posso ajudar nesse hangout. Vamos lá. Quando fala as pessoas falam que vai jogar radiação gama, essas coisas assim, as pessoas vão achar que vai sair semente radioativa, vai sair aquela semente, né, brilhando no escuro, contaminando todo mundo. Não. Né? Quando você irradia alguma coisa, você sofre o efeito da radiação ou não. E eles usam provavelmente a radiação gama porque ele é mais penetrante, ele é muito ionizante e ela realmente é capaz de modificar a cadeia de DNA. Né? Por exemplo, aqui eu estou sendo irradiado pela luz visível, eu não vou sair contaminando nada. A diferença entre a luz visível e a radiação gama é puramente energética, não tem nada, é a mesma natureza. Né? Muito bom. Então, olha lá, mete bronca, Mário, tá muito bom. Depois eu tenho que fazer uma perguntinha, justamente a parte de saúde aí que você começou a falar, mas mete bronca. Tá bom, vamos lá que nós estamos aqui, eu estou finalizando esse roteiro que é para a gente poder entrar realmente na discussão do assunto, né? Show, perfeito. Vamos nos lembrar né, que empresas de sementes, né, como, por exemplo, a Monsanto, não são malignas, né? O que elas estão tentando controlar, quer dizer, elas não estão tentando controlar o abastecimento alimentar mundial, né? Longe disso, né? Vamos lembrar que essas empresas, elas não são nem fabricantes de arma e nem cartéis de droga. Elas estão tentando fazer sementes melhores para a agricultura, né? Em segundo lugar, as empresas de sementes não decidem quais sementes plantar. Essa decisão, quem toma são os agricultores. O fato é que essas empresas, como a Monsanto e tantas outras, né, já fizeram um bem enorme. Milhões de pessoas têm hoje alimentos nutritivos para comer graças
ao trabalho inovador, trabalho que também reduziu o uso de defensivos. Recentemente, um primeiro estudo abrangente sobre o desempenho das culturas geneticamente modificadas mostrou alguns números surpreendentes. Em média, as culturas GM, né? Não é o General Motors, mas é a geneticamente modificada, aumentaram o rendimento em 22%, reduziram o uso de defensivos em 37% e aumentaram os lucros dos agricultores em 68%. Além disso, novas variedades de culturas geneticamente modificadas oferecem benefícios nutricionais que não estão presentes nas variedades convencionais das culturas, né? O mais emblemático exemplo conhecido é do arroz dourado, uma variedade de arroz transgênico que, ao contrário do arroz convencional, possui beta-caroteno no seu grão. O corpo humano converte o beta-caroteno em vitamina A. Sem vitamina A suficiente, crianças ficam cegas e muitas morrem. Cerca de 2 milhões a cada ano em países pobres da África e da Ásia. Na verdade, a falta de vitamina A é o maior assassino das crianças no mundo de hoje. Inventado há 15 anos, o arroz dourado, sozinho, tem o potencial de acabar com toda a deficiência de vitamina A. No entanto, o movimento anti-OGM é veementemente contra ele apenas porque é um organismo geneticamente modificado. O resultado dessa tremenda pressão, né, internacional é que nenhum país, até hoje, aprovou o arroz dourado para a agricultura comercial. Então, enquanto as crianças continuam ficando cegas e muitas morrem, a multidão anti-OGM comemora uma vitória, né? E a gente é que ainda aqui devia ficar bravo com a Monsanto, né? É hora de pôr fim ao debate sobre a segurança de culturas e alimentos geneticamente modificados. Hoje, quase toda a nossa cerveja, vinho, queijo e iogurte são feitos com leveduras de culturas geneticamente modificadas. A maioria dos nossos animais são alimentados com milho e soja geneticamente modificados. E a maioria dos nossos alimentos preparados contém ingredientes geneticamente modificados. Então, aqui vai uma solução bem simples, né? As pessoas que querem acreditar que há algo sinistro ou insalubre nas plantas transgênicas devem comprar os alimentos rotulados como não GM, né? Ou pagar mais pelos chamados alimentos orgânicos. Orgânicos aqui, entre aspas. Nós vamos falar um pouco mais sobre eles já já, né? O resto de nós, aqueles que abraçam a ciência, podem continuar com suas vidas saudáveis e produtivas. Tem um post lá no meu blog, cujo título é Como Diminuir a Pegada Humana. E como voltar à natureza seria um desastre para a natureza. Ele foi publicado no blog em 24 de julho de 2015 e é a tradução livre de um ensaio publicado em 2 de junho de 2010 por Matt Ridley. O título original em inglês é How to Shrink the Human Footprint and How Going Back to Nature Would Be a Disaster for Nature. Eu recomendo a todos que leiam esse ensaio, porque tem muitas dicas e muitos esclarecimentos que eu considero muito importantes, né? Eu realmente me dediquei para fazer essa tradução, porque achei esse artigo muito interessante.
né? Vamos falar um pouquinho, Tiago, sobre o mito dos orgânicos, né? Mete bronca, mete bronca. Afinal, o que é um alimento orgânico, né? Para mim, todos os alimentos que consumimos hoje em dia provêm de organismos, vegetais e animais. Nós, quer dizer, os humanos estão selecionando esses organismos há pelo menos 10 mil anos. O que nós consumimos hoje que já não foi modificado pelo homem, né? Tem aqui um grande mito, né? E nós vamos nos estender um pouco mais nesse assunto mais para frente, mas usa-se hoje, o agricultor, ele há décadas, né, abandonou essa história de manter as sementes que cultiva, né, e passou simplesmente a adquirir no mercado as sementes que ano a ano são lançadas, novas sementes, porque a produtividade dessas sementes mais modernas, né, ela é muito maior. Acho até que nós falamos um pouco sobre isso no outro dos nossos hangouts, né? Espera aí que eu me perdi aqui um pouquinho, vamos voltar aqui ao assunto. O roteiro é grande, Mário, tem jeito. Não, pois é. Porque essa história dos orgânicos. Dos orgânicos, né? Quer dizer, nós não, há muito tempo deixamos de manter as próprias sementes, porque a gente adquire essas sementes no mercado, né? Porque as sementes são muito mais produtivas. E nós falamos exatamente sobre isso. Quer dizer, há 30 e poucos anos atrás, quando eu estava na época da faculdade ainda, e a soja foi introduzida no Brasil, né? Eita! Só um instantinho, pessoal. O Mário, voltou? Voltou aqui, porque esse negócio aqui, rapaz, toca de um lado, ele entra aqui do outro. Então, eu estava falando que a soja, quando foi introduzida no Brasil, a produtividade ela era em torno de 800 a 1.000 quilos por hectare, né? A Embrapa e uma série de empresas privadas trabalharam aí exaustivamente ao longo de mais de 30 anos com pesquisa e desenvolvimento, e nós temos hoje variedades de soja que produzem 4 toneladas por hectare. Quer dizer, em 30 anos, nós praticamente quadruplicamos a produtividade de soja, e o agricultor, então, não mantém as próprias sementes, né? Essa turma que diz, não, porque nós vamos buscar um organismo que não foi modificado pelo homem, você vai me desculpar, mas não tem. Né? Não tem esse organismo que está sobrando por aí, né? E que ainda não foi. Vamos lembrar do milho, né? O milho que tinha lá desde o México até a América do Sul. Você não vai encontrar pés de milho lá, autóctones, né? Que não foram ainda modificados pelo homem. E se encontrar, certamente eles serão muito menos produtivos do que as variedades que nós temos hoje no mercado, né? Se você fosse deixado no meio da Amazônia e tentasse se alimentar da floresta, muito provavelmente você vai morrer envenenado. Verdade. Por quê? Porque é um mecanismo natural de defesa das plantas, principalmente no ambiente amazônico, né? Que as plantas se defendem gerando substâncias tóxicas, acumulando substâncias tóxicas nelas mesmas, né? O exemplo mais conhecido, né, dos nossos índios aqui da América do Sul é a mandioca, tá certo? A mandioca, principalmente na região amazônica, conhecida pelos próprios índios como mandioca brava, você não pode consumir a mandioca diretamente.
você tem que transformá-la em farinha, né? Ou fermentá-la, que é o famoso tucupi, né? Parte da minha família veio lá do Pará, e tucupi é um molho feito a partir de mandioca fermentada. Por quê? Porque a mandioca contém um arsênico. Se você consome a mandioca, você morre, né? Mas no processo de fabricação da farinha de mandioca, esse arsênico, então, é removido e você consegue um produto livre, né? As culturas ditas, né, hoje orgânicas, esse material ele não passou pelo mesmo processo de desenvolvimento e, portanto, não tem a mesma produtividade que as plantas em geral, que foram, desde sempre, né, cultivadas pelo homem. Então, você tem produtos que têm menos qualidade, na medida em que não conseguem naturalmente completar o seu ciclo, porque, obviamente, que se ele não tiver alguma, enfim, algum conteúdo tóxico ou algo que faça com que os outros organismos em geral, os insetos, enfim, não comam ele, né? Quer dizer, não se tornem uma praga para ele, você, de certa forma, está concentrando alguma toxina que depois você vai acabar assimilando, né? Essa questão também é bastante emblemática, porque disse, né, que os produtos orgânicos não se usa nenhum defensivo, e não é isso, na verdade, que ocorre. Não se usam os defensivos tradicionais, mas se utiliza, por exemplo, cal da bordaleza, né, que é uma mistura com cobre, que é tremendamente tóxica, como um agente fungicida. Isso é usado desde sempre, né, principalmente na poda de árvores frutíferas e tudo mais. Você faz lá aquela cauda e pincela no local onde você faz a poda, né? Então você usa e outros produtos que muitas vezes são até mais tóxicos do que os produtos que passam por um rigorosíssimo controle, né, antes de serem aprovados e liberados para seu uso comercial, né? Então, os orgânicos vivem nesse mundo à parte, em que são menos produtivos, produzem produtos de menor qualidade. Não existe, né, muitos trabalhos já foram feitos e todos eles demonstraram que não há diferença significativa entre os ditos alimentos orgânicos e os alimentos convencionais, né? Fantástico, até recentemente fez uma matéria bem curiosa, né? Porque dava o mesmo alimento. Você dizia que um era orgânico e o outro você dizia que não era orgânico, mas era a mesma. Acho que foi até uma maçã, né? E as pessoas, elas se sugestionam com isso, né? Então as pessoas provavam aquela maçã e diziam: ah, essa maçã orgânica aqui é mais gostosa, né? Ou ela é mais saborosa, ou não sei o quê, essa daqui não é boa. E no final era a mesma maçã. Né? Quer dizer, é uma coisa que está mais na cabeça, né, das pessoas do que propriamente comprovado pela ciência, né? Mário, Diga. Você está falando aí, só aproveitar que você falou dos orgânicos e tal, e falar, já teve gente perguntando isso no chat, e também era uma pergunta, justamente da parte, né, que você falou de saúde, tanto dos transgênicos e dos orgânicos. Tem gente que fala que os alimentos transgênicos, eles são carcinogênicos, ou seja, eles são cancerígenos, né? Isso é verdade? E também então, existe uma pesquisa, né, dita na Inglaterra, né, acho que em York, né, na Inglaterra, que falou que teve um aumento de alergia por causa dos alimentos transgênicos. Isso é verdade também? E outros falam também que houve um aumento de resistência de antibióticos por causa dos transgênicos. Ou seja, vamos lá. Primeiro,
eles são cancerígenos? Será que vale a pena você usar o tal orgânico, que com certeza é um transgênico também, né? Porque, como você falou desde o início, né? Eles são cancerígenos? Há esse aumento de alergia e há esse aumento de resistência de antibióticos? Então, enquanto eu converso aqui, Tiago, dá uma conferida aí, porque eu acho que o teu microfone aí está com um pouquinho de chiado, pelo menos chegou para mim aqui com um pouquinho de chiado. Okay. Então, vamos lá, pela ordem, né? Não, os transgênicos não são cancerígenos, né? Comentei aqui com vocês, esse é um trabalho recente, né? Mas bastante abrangente, né? O uso de culturas geneticamente modificadas, de sementes geneticamente modificadas, na agricultura, fazem com que os cultivos se deem sem a necessidade de tantos defensivos, né? Então, o defensivo agrícola, né, o agrotóxico, né, quer dizer, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A gente conhece desse assunto bastante. Eita, calma aí, pessoal. Vamos lá, voltou. Mete pronto. Puxa vida, deixa eu avisar o amigo aqui, comenta um pouquinho aí o assunto, porque... Bom, deixa eu avisar o amigo aqui que não posso falar agora, porque esse aqui não está... Bom, vamos lá, deixa eu só então aproveitar... Não está desistindo. Deixa eu só aproveitar aí para mandar um abraço para o Guto, que está nos assistindo aí, e o Ricardo Felício também, nosso amigo que tá nos assistindo, lá do Fair Climate. Ele até mandou um abraço para você, Mário. Muito bom, muito bom. Bom, e uma outra coisa, justamente, né, o que você falou, a diferença do veneno para o remédio é a dose. Se você tomar tudo faz mal. Até eu estava falando que uma antiga nutricionista minha falava assim, não, você pode comer vegetal à vontade, folhas à vontade. Eu falei assim, mas ela não tem um etileno lá que se eu comer muito eu vou morrer? Ela ficou com cara de tacho, mas tudo bem. Pois é. Então, para responder a questão sobre a carcinogênese, né, dos alimentos transgênicos, né, vamos lembrar desses dados aqui que eu passei para vocês. As culturas geneticamente modificadas, elas tiveram um aumento do rendimento, né, reduziram o uso de defensivos, né, de agrotóxicos, e aumentaram o retorno para os agricultores. Não sei, a vida do agricultor já é bastante dura, né? E eles têm feito essa eleição, né, pelas sementes geneticamente modificadas, porque os resultados são melhores, eles têm um produto melhor, usando menos defensivos, né? Os defensivos agrícolas são caros, e o agricultor pensa 10 vezes antes de usar qualquer um deles, né? Na soja, por exemplo, se faz manejo integrado de pragas. Você faz a contagem de várias pragas e dos seus respectivos inimigos naturais, porque você estabelece um dano e, se você tratar a cultura com um defensivo, quanto você vai reduzir desse dano, né? Então, o agricultor, a última coisa que ele quer fazer é sair pulverizando o campo à torto e à direito, né? Então, né, voltando à questão que você colocou, quer dizer, não tem nenhum trabalho idôneo que mostra que organismos geneticamente modificados são carcinogênicos ou coisa que o valha, né? Como nós falamos, geneticamente modificados são todos os organismos produto da reprodução sexuada, né? Você fez outra pergunta, Tiago, deixa eu ir pela ordem aí. Foi se eles também causam aumento de alergia e se aumentam a resistência a antibióticos. Então, de novo, nós estamos imaginando, né, nós até falamos
sobre isso, quer dizer, a gente não assimila genes, gente. Nós falamos, estou retornando aqui ao meu roteiro, né? O nosso organismo não assimila genes, né? Genes são aquelas unidades que produzem uma determinada proteína, mas no processo de digestão, nós degradamos esses elementos, né? As proteínas, aminoácidos, enfim, nós não assimilamos gene. Então, não existe esse negócio de que você, ingerindo um alimento que eventualmente tenha sido geneticamente modificado, você vai assimilar daquele alimento alguma característica funcional, né? Em termos de, sei lá, desenvolvia um pelo amarelo e você vai começar nas sobrancelhas a desenvolver pelos amarelos porque comeu aquele grão. Isso é uma sandice, é uma besteira que não tem tamanho, né? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. O que nós assimilamos são aminoácidos que compõem as proteínas, né? Vitaminas e alguns minerais, né? Quer dizer, minerais e algumas vitaminas. Isso passa pela parede do trato digestivo nosso. O resto é degradado, né? Degradado a elementos que depois o nosso organismo vai usar para sintetizar tudo isso outra vez, né? Então, esse resultado também que se fala de que houve um aumento dos alergênicos, né? Da questão da alergia de determinados enfim, produtos, né? Vamos lembrar, Tiago, esse é um assunto também muito delicado, né? Mas as pessoas hoje se submetem a tratamentos para procriar, né? Para terem filhos de forma não natural. Então, será que nós não deveríamos também escutar a natureza nesse caso, né? O desenvolvimento da medicina em geral e, enfim, todas, né, a abundância de alimentos e tudo mais que a gente tem hoje, fez com que a população humana, na verdade, praticamente não sofresse um processo de pressão de seleção, senão o contrário, né? Hoje, pessoas que, em princípio, não seriam viáveis no século XVII ou XVIII, porque teriam morrido muito antes, né, pelas condições duríssimas que era a vida naquela época, né, essas pessoas hoje deixam descendentes. Então, você vê, por exemplo, problemas relacionados com o aumento da diabetes, por exemplo, em humanos, né? Por quê? Porque antes a pessoa morria. Se o cara tinha diabetes, se eventualmente tinha diabetes, né, esse cara morria e não deixava descendentes. E hoje não. Hoje a gente tem. Então, quer dizer, não vamos confundir, né, como é o caso lá do dióxido de carbono e das temperaturas, quem é causa e quem é efeito, né? Quando aumenta a temperatura, é liberado mais dióxido de carbono na atmosfera a partir do mar. Não é o contrário, não é que quando tem mais dióxido de carbono na atmosfera, aumenta a concentração, ou aumenta a temperatura do planeta, né? Um é causa e o outro é efeito, né? Então, isso também é uma tremenda de uma confusão que faz parte desse discurso, né? Quanto mais confuso, melhor. Bom, deixa eu te fazer aqui 3 perguntas de forma que são bem interessantes. Essa daqui veio do professor Ricardo, ele falou o seguinte: os transgênicos eram ditos não reprodutíveis, mas parece que eles conseguem sim se reproduzir com outras espécies não transgênicas. Isso procede? Olha, Tiago, o organismo que foi geneticamente modificado, né, as companhias que produzem as sementes geneticamente modificadas, elas tentam utilizar de artifícios
né? Falamos mais cedo sobre a história do milho híbrido, né? Então, se você plantar as sementes daquele milho híbrido que você comprou, quer dizer, você comprou as sementes do milho híbrido, fez a cultura, e aí você guarda no final da safra uma parte dos grãos, e no ano seguinte você utiliza aqueles grãos como sementes. Houve uma hibridação, né? A planta que tem as características que você está buscando, que foi a espiga do milho que você colheu, aquilo é 100% do genoma da mãe, né? Você está comendo, no fim, um grão que é como se fosse o útero, no caso da mulher, né? Então, isso também é uma tremenda de uma confusão, porque você não... Vamos lá, me ajuda aqui, Tiago, porque eu me perdi um pouquinho na tua pergunta. Sim, Diga. a base da pergunta é o seguinte, né? Se os transgênicos eram ditos não reprodutíveis, Não, né? não, não, não. Vamos lá, então. Com outras espécies não transgênicas, se isso procede? Não, quer dizer, a característica, vamos voltar, né, no exemplo mais emblemático lá da soja transgênica. A característica de resistência ao Roundup, ao herbicida Roundup, né, ela pode passar para os cruzamentos que vierem na sequência, né? É uma característica da planta, né? Mas, de novo, quer dizer, é uma variedade que não é uma variedade da natureza, né? Nós estamos aclimatando e modificando e aprimorando e melhorando essas plantas há 10 mil anos, né? Então, a soja ela não vai passar aquelas características de resistência, eventualmente, né, a resistência ou tolerância ao herbicida glifosato, para uma outra planta que não seja a própria soja. Porque essa casualidade que se deu, né, quer dizer, entenda que isso acontece aleatoriamente na natureza, mas nós não temos a ferramenta para dizer esse é o gene da resistência ao glifosato, enfia isso daqui dentro de um vírus ou de uma bactéria e transfere isso daqui para outro organismo que incorpora essas características. Nós estamos trabalhando com picareta e chibanga para tentar consertar um relógio. Quer dizer, nossas ferramentas hoje em dia, elas ainda são muito precárias. Nós já conseguimos muita coisa, mas as ferramentas ainda são muito precárias. Então, quando você fala, porque você vai transferir... Não, você faz um monte de cruzamentos, um monte de, enfim, tentativas, e eventualmente aparece uma, né, num processo que leva muitos anos. Entendi, perfeito. E agora uma pergunta aqui que as pessoas estão falando bastante em relação ao Monsanto, né? Aí parecia o seguinte, creio que o problema com a Monsanto seria a criação de um monopólio, pois queriam cobrar royalties sem qualquer produção, já que queriam avaliar qualquer área agrícola para realizar inspeções surpresas aos proprietários. Isso também procede? Pois é, a Monsanto gastou uma fortuna desenvolvendo um produto melhor, né? Por que é que ela não se beneficiaria depois financeiramente desse desenvolvimento? É como, sei lá, a indústria farmacêutica que desenvolve um medicamento, uma vacina ou uma coisa similar. Quer dizer, a indústria, no caso, as produtoras de sementes, né? A Dupont, por exemplo, tem a divisão de sementes que chama-se Pioneer, né? As sementes da Pioneer, enfim, passam por um processo de desenvolvimento, de melhoramento, tão ou mais importante do que os processos que a Monsanto fez. E essas companhias, elas realmente utilizam-se de artifícios, como, por exemplo, a questão do milho híbrido, né? Vou voltar no exemplo, porque eu acho que é bastante emblemático, né? Se você guardar as sementes, você não vai voltar a produzir o milho com a mesma qualidade
como se você estivesse comprando ano a ano as sementes. É uma forma de manter o agricultor fiel, comprando ano a ano as suas sementes? É, de fato é. Mas essas sementes são muito melhores. E o processo de produção de semente, com todos os controles de qualidade, com as certificações todas que tem, com a garantia de que você não está propagando nenhuma doença ou nenhuma praga e tudo mais, isso daqui é muito importante para o agricultor. Então, o agricultor foca em preparar bem o seu terreno, em estabelecer bem a sua cultura, e no ano seguinte ele compra novas sementes, até porque as que ele plantou esse ano, provavelmente no ano que vem vão ter lançado uma variedade nova que é melhor do que aquela que ele plantou no ano passado. Então, quer dizer, realmente nós estamos no fio da navalha, né? Porque os caras são, né, enfim, né, estão causando um mal enorme para o planeta, para os humanos em geral, ao contrário. Né? Eu até brinquei com a história, quer dizer, os fabricantes ou os produtores de sementes, eles não são traficantes de droga nem de arma. Os caras estão tentando fazer uma semente melhor para a agricultura, e é isso aí. Entendi. Agora uma pergunta do Guto aqui que eu achei muito interessante também. Ele Diga fala lá, o seguinte, Guto. ele fala que o Brasil é o maior consumidor, né, de agrotóxicos, né, não sei se do mundo, da América Latina, mas tudo bem. Com o aumento dos transgênicos, isso aí não deveria diminuir ou deveria variar para cima ou para baixo? Como é que funcionaria isso aí? Em Então, relação aos agrotóxicos transgênicos. quando você põe tudo no mesmo saco, né? Quer dizer, um defensivo para proteger a cultura de um fungo, um inseticida para combater uma determinada praga de um inseto e um herbicida. Quando você chama tudo isso de agrotóxico, né? E ainda usa a palavra tóxico, né? Que é para dar realmente aquela conotação de que aquilo é um veneno, né? Não sei, mas vai na farmácia no seu banheiro, na sua casa, e você está cheio de tóxicos também na sua casa, né? Esses remédios ou essas coisas que você tem em casa, guardadas as devidas proporções, é o que você tem no campo também. Só que um você toma uma pílula e o outro você usa 1 litro para aplicar em 10.000 hectares, né? O efeito disso com o uso dos transgênicos é que, de maneira geral, nós temos diminuído na lavoura o uso de defensivos, mas um dos defensivos, que no caso é o herbicida à base de glifosato, que faz com que a cultura se desenvolva no limpo, esse é cada vez o que se consome mais, né? Então, quando você mistura tudo, você acaba confundindo aí um pouco a análise, né? Nós estamos diminuindo o uso de inseticidas, nós estamos diminuindo o uso de fungicidas, porque nós estamos melhorando as variedades para incorporar características de tolerância ou resistências a essas pragas e doenças. Então, na medida em que a gente desenvolve novas variedades, e os organismos geneticamente modificados são uma forma de fazer esse desenvolvimento, você está incorporando características a essas plantas que antes não estavam disponíveis. Mas o glifosato, que é hoje esse herbicida que controla tudo, menos a planta que é tolerante ou resistente ao glifosato, esse de fato a gente tem usado cada vez mais, né? E como o Brasil aumentou tremendamente a sua área de produção de soja, praticamente junto com os Estados Unidos, hoje nós estamos brigando ali pau a pau para ver quem é o maior produtor de soja do planeta, né? O Brasil passou a usar mais herbicida à base de glifosato, porque, enfim, é a forma como você consegue fazer um cultivo no limpo, né, sem a presença de plantas daninhas, porque, Tiago, quer dizer, não quero me alongar tanto para não responder outras perguntas, mas se você não tiver outra aí, eu quero... Não.
pode falar, ainda tem mais aqui. Tem mais. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que... Nosso tempo aqui também está indo longe hoje, hein? Normal. Com você é Normal, sempre né? normal. Normal. Uma das coisas que a gente tem enfrentado no dia a dia, hoje em dia, no campo, né, é essa questão de que você ficou, de certa forma, dependente, né, de um herbicida. Vamos supor, cana-de-açúcar, né? Vamos sair um pouco da soja, vamos falar um pouco sobre a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é um capim, né? Ela é um organismo que tem o que a gente chama genericamente de folha estreita, né? A folha da cana é lanceolada, assim, né? Parece uma ponta de uma lança, né? Então, você tem herbicidas que são seletivos para grupos de culturas, né? Então, você tem, isso no campo é muito comum de escutar, mas como a maioria de vocês são citadinos, esses termos talvez soem estranho, né? Mas tem herbicida de folha larga e herbicida de folha estreita, né? Tem um que só controla as plantas de folha estreita e outro que só controla as plantas de folha larga. Então, na cultura da cana-de-açúcar, se você usar o Roundup, você mata o mato e a cana. Tá claro? Quer dizer, não dá para usar o Roundup para controlar o mato na cana-de-açúcar, né? Porque a cana-de-açúcar também é afetada pelo Roundup e ela... Por ser um mato, né? Pois é como se fosse um mato, ela sofre, enfim, o mesmo efeito, e se você usasse esse herbicida, então, o que você tenta fazer? Um controle de mato localizado, né? Então, em vez de fazer uma pulverização com um avião, por exemplo, numa área muito extensa, você vai lá com um pulverizador costal e faz aquela aplicação localizada, né, para combater determinadas toceiras de mato, né? Por quê? Porque, no final das contas, você gastou uma nota preparando aquele solo. Adubou, né? Antes até, né? Você corrigiu a acidez do solo com calcário, você adubou, você acrescentou nutrientes que estavam faltando, você equilibrou aquele solo. Muito bem, naquele solo se desenvolve a cultura que você pretende e todas as outras, tá certo? Todas as plantas se desenvolvem ali e competem entre si. Então, esse mecanismo de, com um controle através de um herbicida, de você conseguir manter a cultura limpa, né? Então, você plantou soja e não vai produzir picão preto, né? Que é né? É uma praga comum na cultura da soja. Você entra lá no campo antigamente, né? E você saía com a calça lá toda cheia de picão preto, né? Hoje em dia você quase não encontra isso. Por quê? Porque esse picão e todas as outras plantas, braquiária, enfim, todas as outras plantas que seriam competidoras da soja, você controlou com herbicida, né? Então, a produtividade que a gente tem hoje nas culturas, em geral, ela vem dessa combinação entre manejo, né, tecnologia que a gente usa, adubação, correção de solo e uma série de outras coisas, que melhoram as condições do ambiente onde a planta se desenvolve, incorporação de matéria orgânica, né? Como nós falamos, não fazer a aração e manter o campo sempre coberto com uma cultura, protege o campo e o solo, principalmente, da erosão, né? Então você tem aí um ganho, você incorpora depois matéria orgânica, sempre no plantio direto você está incorporando matéria orgânica ao solo. Então, o que você tem hoje, eu já citei isso num outro hangout que a gente fez. Você vai ali na região
de Chapada dos Guimarães, né? Você sai de Cuiabá em direção à Chapada dos Guimarães, sobe a Chapada e lá em cima, quando você chega lá em Campo Verde, Primavera do Leste e tudo mais, aquelas áreas que eram um cerrado que há 10 ou 15 ou 20 anos atrás ninguém dava nada por aquilo, hoje em dia são as terras mais produtivas e mais valorizadas do país. Porque aquilo é uma planície, né? Então, perfeitamente mecanizável, né? Tudo plano, né? O solo é um solo leve, então você consegue manejar esse solo, incorporar características ou corrigir esse solo com relativamente pouco investimento, né? E tem os melhores resultados. Mas isso foi ao longo de muitos anos, incorporando ano a ano com essas novas técnicas, matéria orgânica ao solo, você criou um solo que é dos mais produtivos hoje em dia. Agora, você quer produzir aquela cultura, no caso, a soja. Você não quer produzir picão preto, braquiária ou qualquer outra coisa. Então, você cria aquele ambiente, mas você depois tem que atuar para poder, no final das contas, colher soja, né? E não um capim ou picão preto. Tá bom? Entendi. Agora, a última questão aqui, para também não se alongar muito, quer dizer, não se alongar Tá. mais. Mais porque já foi Eu muito. deixei, eu deixei o melhor final, né, que são os riscos para o meio ambiente. Né? Os Os riscos. riscos para o meio ambiente. Eu pesquisei, eu fiz a pesquisa antes do nosso hangout aí para eu me atualizar um pouco nisso aí, né, que não é o meu foco, né, eu sou especialista nisso, mas eu vi lá, riscos para o meio ambiente. Olha, é uma coisa assim que eles falam o seguinte, né, que os transgênicos eles são muito perigosos para o meio ambiente. Né, a inserção de genes com a resistência, né, a agrotóxicos em certos produtos transgênicos faz com que as pragas e as ervas daninhas, né, que são inimigos naturais, né, desenvolvam a mesma resistência, tornando-se super pragas e super ervas daninhas. Eu vou te contar, a gente não vê isso no campo. Né? Eu ando com frequência na região produtora e isso não existe. Quer dizer, isso é sei lá, um devaneio de alguém que sonhou uma noite mal dormida, enfim, e que inventou. Essa história, simplesmente você não verifica isso no campo. Né? O que a gente tem encontrado, e tanto é assim, Tiago, nós já conversamos sobre isso também, que mesmo com a explosão, né, mostramos até no Hangout lá o gráfico, né, da população humana, como cresceu e tudo mais, mesmo com a explosão dos humanos no planeta, a gente tem, hoje em dia, alimentos suficientes para praticamente toda a população, né? Parte dos alimentos, inclusive, a gente transforma em combustível, porque acaba sobrando, né? Partes desses alimentos, por exemplo, no óleo de soja, a gente transforma em biodiesel, porque ninguém vai beber óleo de soja, nós vamos tomar azeite de oliva, de camelina, né? Enfim, outras coisas que são mais bacanas, e o óleo de soja está sobrando hoje. Por que nós produzimos soja? Porque, já falamos sobre isso, é a proteína mais barata disponível. Né? Naquele artigo do Matt Ridley que eu comentei com vocês, ele até porque não conhece, né, essa questão né, o cara está no norte da Inglaterra, então a cultura da soja para ele é um negócio completamente fora da paisagem. Né? Ele não está vendo lá ninguém produzir soja na região dele. Mas a soja tem a capacidade de fixar o nitrogênio do ar através de uma simbiose que desenvolve com bactérias do gênero Rhizobium no solo, nas raízes. Então, um solo bem aerado, com boa drenagem. As raízes da soja são capazes de retirar o nitrogênio do ar, fundamental para a síntese de aminoácidos e, inclusive, das bases nitrogenadas, né? As bases nitrogenadas que compõem o DNA
todas elas têm nitrogênio na sua composição, né? A soja consegue retirar esse nitrogênio do ar, tem 78% de nitrogênio do ar, e as plantas simplesmente não conseguem retirar. Bom, pois a soja e outras leguminosas, como a gente já falou, o feijão, o grão de bico, a lentilha e uma série de outras leguminosas, eles conseguem esse feito. Então, a gente consegue, com o binômio soja e milho, né, a soja dando principalmente a proteína e o milho dando o amido, que seria a energia também mais barata, né, a ração ideal para produzir frangos, suínos, peixes, né, piscicultura hoje em dia se faz, você dá ração para os peixes, né? O que você vai dar para esses peixes? Você dá ração, você fabrica a ração e dá ração para a piscicultura, né? Então a turma que produz aí São Peter, São Pierre, não sei o que é isso? É tilápia, né? Botaram o nome chique, mas no final é tilápia, né? E você produz isso aonde? Em tanques, né? Pelo interior aí do Brasil, está cheio de áreas de açudes, enfim, onde você tem piscicultura, né? E você consegue fornecer para esses animais, porque a proteína animal é melhor, mais completa em termos dos aminoácidos essenciais que nós falamos hoje e que são fundamentais para a nossa nutrição, né? A proteína animal ela é mais completa do que a proteína vegetal, né? Me lembro que a gente falou também da história do arroz com feijão, né? O arroz com feijão é nota 10 porque o feijão tem determinadas carências de aminoácidos essenciais que o arroz completa, e vice-versa. Então, a mistura de arroz com feijão, em termos proteicos, para a nossa dieta é fantástica, né? Só arroz vai faltar alguns aminoácidos essenciais, que obviamente você pode assimilar de outra coisa que você está comendo, né? Só feijão também, mas a mistura dos dois, eles se complementam, né? No fim. Entendi. Bom, deixa eu só... o Erley mandou uma pergunta aqui que... Vê se, não sei se você conhece, mas uma forma rápida que você fale, é que ele fala o seguinte: para cultivar em sistema hidropônico, né? Algum produto em agricultura familiar, isso é válido? Olha, a hidroponia é um negócio muito interessante porque você praticamente não tem solo, né? Vou dar um exemplo que eu acho que é muito próprio, porque é uma planta que se vê muito afetada, né? O tomate, né? A planta do tomate, o tomateiro, né? E muitos até já devem ter ouvido isso, a cultura do tomate é uma cultura nômade, o cara vai mudando de área em área. Por quê? Porque se ele plantar tomate sempre na mesma área, o solo vai se infectar com uma doença que ataca as raízes e o sistema de vasos do tomateiro, né? E que torna depois, com a sequência de cultivos, né, um atrás do outro, torna inviável a produção. Então, a hidroponia, ou o uso de substratos, né, substratos esses que podem ser naturais ou artificiais, né, faz com que você, na verdade, consiga dar todos os nutrientes que a planta precisa. Vamos lembrar, né? Principal nutriente qual é? Dióxido de carbono, que a planta pega do ar, né? Depois vem nitrogênio, fósforo e potássio. Depois vem cálcio, magnésio, enxofre e uma lista enorme, mas aí cada um com uma quantidade menor, né? Mas o que a planta precisa mesmo é de água, de luz do sol, de dióxido de carbono e depois aquela listinha. NPK, cálcio e magnésio, né? Então, nessas condições, quando você consegue desenvolver o cultivo sem o solo, você não tem as doenças de solo. A hidroponia, você faz um meio de cultura, aquela solução onde as raízes acabam se desenvolvendo e da onde elas tomam,
né, os nutrientes, é um meio líquido. Você não tem estrutura, né, de solo para dar suporte para a planta, porque a planta também não precisa ficar em pé por sua própria, enfim, por sua própria conta, né? Você desenvolve lá alface, por exemplo, e uma série de outras culturas. Os cultivos hidropônicos, eles são fantásticos. E aí, obviamente, né, que você não vai ter, numa área onde você faz hidroponia, problema de mato. Tá certo? Verdade. Você está lá com a sua mudinha que você está colocando ali numa estrutura, enfim, e você está conduzindo planta por planta, né? É bem diferente de um plantio feito com uma plantadeira daquelas que tem 24 linhas de plantio, que é arrastada por um trator enorme, né? E que planta 1 hectare, um campo de futebol, em alguns minutos, né? Não, você tá. A cultura é diferente, sei lá, moranguinho, né? Moranguinho, por exemplo, né? Que você tem morango hidropônico perdão, você tem morango hidropônico e você tem morango em substrato, quer dizer, não é no solo, não é plantado diretamente no chão, mas é plantado num substrato onde você, através da irrigação e o que a gente chama de fertirrigação, quer dizer, você junto com a água, você mistura os nutrientes que a planta vai precisar, você resolve o problema de nutrição da planta. E você tem uma cultura muito sadia, né? Eu cansei de produzir moranguinho em cima de melão na Espanha, né? Logo no início da minha vida profissional, eu estive trabalhando lá na Espanha, nas províncias de Huelva, Sevilha, Cádiz, né? E a turma faz aquele melão Gália, né? Um melão redondinho assim, que tem a pele dele, parece que tem uma redinha em volta, um melão delicioso, né? E você então faz uma lomba, né? Uma lombada assim com a terra, né? Põe um filme plástico por cima, planta ali o melão, porque o melão vai se desenvolver e os melões não vão se encostar no solo, né? Porque, sei lá, estamos nos perdendo aqui porque uma coisa leva a outra, mas uma planta como o moranguinho, por exemplo, ela não tem uma pele, né? O moranguinho ele é super tenro, né? Se o moranguinho começar a se desenvolver e encostar no solo, a fauna e a flora da vida do solo contaminam o morango e você vai ter um morango estragado. Então, hoje se produz morango, por exemplo, e se produz melão e uma série de outras culturas, tomate, cereja, enfim, uma série de outras, em substrato artificial e, de preferência, de tal forma que eles não entrem em contato com o solo, né? Sei lá, uma melancia. Chega na próxima vez que você for na feira, você vai olhar e tem um lado da melancia que está mais amarelinho, assim. Aquele lado estava encostado no chão, né? Aquele lado estava encostado, todo o resto da melancia está bem verde, mas tem um lado ali que está mais amarelinho, aquele lado estava encostado no chão. Se for um solo muito argiloso ou com muita vida no solo, aquele lado da melancia que ficou encostado no chão, o próprio solo começa a contaminar a casca da melancia e a melancia acaba se apodrecendo, né? Enfim. Nossa, que interessante. É uma dica para a minha feira de sexta-feira, então, para olhar o lado amarelo da melancia. Você vai ver que, inclusive, muitas delas, não no caso da melancia, mas do melão, por exemplo, você hoje não acha, ou acha melões que não tem um lado com uma aparência típica daquele lado que ficou encostado no chão, né? Por quê? Porque são produzidos em cima de um filme plástico. E, portanto, ali não vai ter nenhum tipo de contaminação. Muito bom, Mário. Bom, nós já se estendemos bastante aqui, né? Puxa, estou vendo aqui pelo horário, 1h30 já. 1h30 de hangout, mas o assunto pediu, né? Não tem jeito. E isso aí, meu amigo. Dê suas considerações finais aí. Pois é, eu queria lembrar um pouquinho dessa questão que hoje parece, né, quase idílica, né?
a romantização da vida campesina, né? Então, vamos voltar a viver como caçadores-coletores? Né? O planeta, com a quantidade de gente que tem hoje no planeta, o planeta certamente não sustenta, né? Ou não sustentaria mais esse tipo de vida, né? Então, como diz o Matt Ridley lá naquele ensaio que eu traduzi, que está lá disponível, que eu recomendo a todos que leiam, né? Voltar à natureza seria um desastre para a natureza, né? A coisa mais sustentável que nós podemos fazer, e o melhor para o nosso planeta, é acelerar as mudanças tecnológicas e o crescimento econômico, né? Não tem maior dano ao meio ambiente do que a pobreza. Concordo plenamente, né? Isso aí, meu amigo. Olha, muito obrigado aí mais uma vez pela presença. Tá? Obrigado a todos aí que nos assistiram até agora. É isso aí. E bom, o Mário já é nosso já convidado ilustre, né? Um dos que mais apareceu aqui no canal. Venha sempre, né? E isso aí, meu amigo. Muito obrigado aí pela presença. Tá? Voltaremos para falar sobre muita chuva, né? Exatamente, exatamente. Estamos esperando a confirmação de um outro convidado, né? Para a gente falar sobre chuvas, né? Que vai ser O muito que é legal. muita chuva? Exatamente, o pessoal fala, exatamente, muita chuva, está chovendo demais, tal. Né? Então é isso aí, nós vamos falar sobre esse tema. Um abraço, Tiago, obrigado, um abraço a todos aí. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E eu quero deixar um agradecimento ao Tiago de Brasília pela doação que fez ao canal. Muito obrigado pela doação. E com certeza a iluminação vai melhorar, que foi esse o intuito dele, né, da doação ao canal. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado aí a todos. Se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem o vídeo. Sempre esqueço de falar essa porcaria daquela sinetinha lá para receber as notificações. E é muita coisa para falar sobre o YouTube, eu acabo me perdendo. E deixe seus comentários aí. E eu já estou preparando novos vídeos com ideias das pessoas que comentaram. Tá? Então, os seus comentários vão sim gerar vídeo, ok? Bom, pessoal, muito obrigado a todos aí. Uma boa noite a todos. Mário, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Boa noite a todos.